Isso aí. Oi, oi, galera, tudo bem? Tô convidando o Fábio E aqui para para nós. e aí, Aninha, tudo Tudo, bem? tudo bem, Fabinho, com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Pessoal entrando, coisa boa. Vamos E, aproveitar esse tempinho para conversar um pouco, né? pois é, tentar aliviar um pouco esse mal que assola todo mundo aí, né? A gente nessa dificuldade. Vamos ver o que a gente pode fazer para tentar preencher um pouco essa lacuna que está tão difícil aí no nosso dia a dia. E aí, Aninha, o que você me conta? Então, doutor Fábio, nosso tema hoje é vamos começar a iniciar o tratamento com alinhadores, né? E que a gente pode falar sobre isso? Falar sobre sempre tentando, vamos sempre compartilhar com vocês, né? Tentar passar as nossas experiências. E por favor, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, tá bom? Que a gente vai tentar responder tudo. Isso aí. A primeira pergunta que o pessoal faz, né, em relação aos alinhadores é por onde começar, né, Aninha? Acho que essa é uma dúvida que a maioria das pessoas tem e a gente que já está um tempinho nessa partilhando, né, dessa experiência de tratar alguns pacientes com os alinhadores, a gente talvez possa vir a contribuir, tentando fazer com que essas pessoas errem menos que a gente errou, né, Com lá no certeza. passado. Então, essa é uma pergunta que o pessoal normalmente me faz. Como que eu começo, né? Por onde, aonde eu vou buscar informação? Então, hoje, ao contrário do que aconteceu comigo, né, inicialmente, hoje a gente tem muita informação. Lógico que essas informações, muitas das vezes, elas mudam, elas não são definitivas, mas hoje a gente já tem a gente já tem muitos profissionais no mundo todo trabalhando de maneira consistente com os alinhadores, muitas pesquisas, né? Algumas desanimadoras, né? Outras animadoras. Eu acho que é isso, isso faz parte de qualquer ferramenta que está sendo testada ainda. E então hoje a gente pode começar não tanto do zero, né? Não tanto no escuro como foi Com começar certeza. lá atrás, onde a gente parecia que a gente estava vendado e a gente meio que era teste tentativa, né? Não, com Então certeza. acho que o primeiro ponto para quem quer começar a trabalhar com os alinhadores, o primeiro ponto é buscar essas informações, né? Então, normalmente as pessoas começam a partir de um credenciamento, né? Então, a Smart ela mudou totalmente a sua cara do credenciamento hoje de uma maneira muito mais informativa. Lógico que quando as pessoas pensam em credenciamento, elas entendem logo que é uma ferramenta de venda da empresa, né? É E, verdade. na verdade, a gente está fazendo de tudo Informação, né? para que esse credenciamento tenha um menor apelo comercial possível, lógico, né? A apresentação de um produto, mas mais do que de um produto, de uma experiência, de um serviço que não é só o plástico, isso é uma coisa que as pessoas confundem muito, né? Acho que o tratamento com os alinhadores é o plástico, né? E, na verdade, o plástico é o que talvez é, seja a variável menor em relação a você ter sucesso ou não no tratamento, né? A gente sabe que Não, com certeza, eu talvez, acho talvez o que mais é importante é biomecânica de qualquer maneira. Então, a pessoa ela tem que estar disposta a aprender sobre, assim como com ortodontia fixa, com ortodontia com alinhadores. Nós temos que procurar informação sobre tudo sempre, até porque o mundo ele está evoluindo de uma maneira incrível, né? Então, o que nós tínhamos 5 anos atrás, o que nós tínhamos no ano passado, já não é exatamente o que nós temos agora. Então, as exatamente. informações mudaram muito e, assim, realmente não é o plástico. O que menos importa, na verdade, é somente pensar em plástico, né? Nós vamos pensar em qual o tratamento que esse paciente precisa,
qual a movimentação que ele precisa, as indicações são muito importantes para você decidir se você vai usar os alinhadores ou não, né? É. Então, assim, você bateu num ponto muito importante. Então, assim, a primeira coisa que a pessoa precisa se preocupar, né, Aninha, é justamente entender se aquele caso tem indicação. Eu sei que Exatamente. eu acho que há uma polarização muito grande em relação a isso. Muitos profissionais, eles entendem que os alinhadores eles podem ser adotados para todos. Eu também acho que pode ser adotado para todos, mas não só com os alinhadores, todos podem ser tratados, entendeu? Eu acho que tem uma diferença aí. Mas a primeira coisa é a pessoa saber quais os movimentos que ela vai precisar executar e entender se aqueles movimentos são previsíveis com os alinhadores, né? Então, esse é o primeiro ponto crucial para o cara entender se aquele movimento tem uma baixa previsibilidade ou não. Isso a gente Com já tem na certeza. literatura, né? Artigos com revisões sistemáticas, inclusive, denunciando aí quais são esses movimentos. A gente sabe movimentos de extrusão, movimentos de corpo muito importantes, enfim. Então, a gente já tem uma ideia de quais são esses movimentos. Outra questão é saber se realmente, eu acho que como a gente está lidando com um tratamento sempre sendo dependente da colaboração do paciente, outro fator importante é justamente saber se o paciente ele está apto a ser tratado por uma perspectiva que vai depender 100% da sua colaboração, né? Com certeza. Lógico, o paciente ele vem seduzido, ele quer algo mais estético, eu acho que esse é o grande barato, né, do tratamento com os alinhadores, sem sombra de dúvida, talvez o principal, e é o que de fato seduz o paciente, é a sua estética. E então, muitas das vezes, ele vai falar que é colaborador, mas durante o uso a gente sabe que essa colaboração não é tão consistente assim. Então, esses são fatores que realmente são determinantes ali para o sucesso do tratamento. Então, Com certeza, saber identificar, como você falou, você saber identificar se o paciente é um paciente colaborador é um passo, assim, um dos primeiros passos principais é a indicação e saber se esse paciente vai ser colaborador. Tem muitos pacientes, aquele que vem com você, para você, querendo um tratamento estético, esse paciente com certeza é um paciente excelente para você oferecer essa alternativa de tratamento, né? Agora, se você vê que ele não vai ser colaborador, queremos o sucesso, né? Queremos o sucesso do tratamento. Então, sempre observando o que que vai ser melhor e o que não vai. E isso me leva também ao credenciamento, né? Que, como você falou, é muito menos, não é uma jogada de marketing, é justamente porque nós queremos muito que os dentistas saibam bastante para que possam tratar com eficiência os seus pacientes, os pacientes fiquem felizes e nós também, consequentemente, né? Então, assim, a gama de informações que existe no credenciamento é enorme. Nós temos credenciamento online, nós temos o credenciamento presencial, né? Então, o online ele já é assim, já tem uma gama de informações absurda. O é, presencial, então, é incrível, né? Porque você vai aprender todos os passos. E por quê? Porque o que que é aquela tabela de movimentação? Se os desgastes têm que ser feitos completamente ou não? Tudo isso. O que que são os attachments? Como fazer a colagem dos attachments? Tudo isso são informações que são importantes e você aprende no credenciamento, né? ô, Aninha, você vai falando assim, mas a ideia é a gente soltar algumas informações aí durante essas lives, né? Não, com certeza. Porque eu acho que é isso. Hoje o nosso interesse maior é partilhar informação de maneira a ajudar. Essa é a nossa proposta maior. E, assim, as indicações básicas, né, para o uso dos alinhadores, eu entendo que os alinhadores podem ser uma excelente opção de tratamento para casos de baixa complexidade. Então, a gente já vê estudos que realmente mostram que eles são eficientes para casos de baixa complexidade, quando a gente tem um aumento dessa gravidade do problema, principalmente em relação à qualidade oclusal final do tratamento obtida, ela não é tão boa quando comparada ao que nós conseguimos
com os alinhadores, com um aparelho fixo convencional. Então, eu acho que a primeira dica que eu dou para quem está começando é buscar essas informações básicas e selecionar de maneira criteriosa o paciente, né? Então, se possível, um parente, né? Se possível, um parente, porque eu acho que um amigo muito próximo, porque vai ser o seu primeiro passo, né? Então, existe uma dúvida em relação ao que você vai, de fato, entregar ao paciente. Então, comece pelos casos mais simples, onde essas dúvidas elas são menores e a chance de você ter um sucesso é maior. E de- Uma outra pergunta que as pessoas me fazem, né, em relação à documentação, né? O que eu preciso ter em mãos para poder começar a trabalhar com os alinhadores, enfim. As pessoas falam, eu preciso ter uma documentação 100% digital, como que seria isso, né? Não é isso que Então, as isso é pessoas perguntam? com certeza, nossa documentação é a documentação ortodôntica de praxe, né? Aquelas fotografias que são protocolares, nós temos o modelo em STL e também a ficha de pedido preenchida. Obviamente que o dentista, para si, ele pede a radiografia panorâmica, cefalométrica lateral, tudo como vamos fazer um diagnóstico ortodôntico normal, né? Mas nós da empresa precisamos que vocês nos enviem a fotografia, o modelo em STL, que é obtido com o escaneamento intraoral, né? Ou então com aquela moldagem para quem não tem o scanner próximo, né? Aninha, deixa eu fazer um parênteses aqui em relação ao escaneamento. Às vezes, a gente tem muitos problemas em relação à qualidade dos exames que são enviados, né? Com certeza. As pessoas, muitas das vezes, então, preciso de um escaneamento, fotografias, tá. Então, vou pedir na radiologia, vai vir, eu mando para a Smart. E aí, o profissional que solicita, ele acha que esses exames são altamente confiáveis, né? E muitas das vezes eles não acabam conferindo a qualidade do escaneamento, das fotografias. Então, esse é um ponto Uhum. importante, porque é de responsabilidade do dentista solicitante a conferência dessa documentação, né? Conferir se as fotografias foram feitas de maneira correta, se o escaneamento realmente reproduz a oclusão do paciente. Então, isso é muito importante porque isso ajuda muito a comunicação com a empresa, né? Todo o fluxo que acontece nos bastidores. Então, o escaneamento, por exemplo, as pessoas, uma coisa, né, altamente moderna, tecnologia incrível, eles acham que é 100% de garantia da gente ter um exame de qualidade. E, na verdade, não é o que a gente vê. São muitos escaneamentos feitos de maneira equivocada, com falhas importantes, com registro da oclusão totalmente equivocado, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado muito grande antes até mesmo de enviar para a Smart, né? Então, a doutora Carol está perguntando se pode ser enviadas fotos feitas com celular. Então, doutora, a gente recebe sim fotos feitas com celular, mas a gente precisa que essas fotos estejam em uma boa qualidade. Então, nós precisamos, como o doutor Fábio está falando, nós precisamos ver se você não checou a documentação, nós vamos ter que checar também se esse modelo STL está ok, se não tem nenhuma falha. Nesse modelo também podem existir bolhas como existem nos modelos em gesso. É uma boa analogia você dizer que são bolhas no gesso ou então nesse escaneamento também podem ter algumas falhas. Então, com a fotografia, a gente consegue observar se esse modelo ele tá ok, se tem alguma bolha virtual dessa ou não, né? Se a malha tá toda correta. E a gente consegue observar também se essa oclusão ela tá correta ou não, né? Porque a gente sabe que faz uma diferença muito grande se você tem um toque no incisivo ou não. Então, por isso que é tão importante que essas fotografias sejam bem feitas. Mas as fotografias podem ser feitas com celular, mas que sejam feitas boas fotografias dentro daquele protocolo nosso de fotografia ortodôntica comum, Tem tá? tudo isso no site, Aninha?
Tem sim, Fábio, tem todas essas informações. Qual é o site mesmo? É smartaligner.com.br. E lá tem as indicações também, né? Então tem as indicações, tem toda a documentação necessária. Isso, e de qualquer maneira, se o dentista ele tiver alguma dúvida em relação a esse caso eu consigo mandar, não consigo, essas fotos elas podem ser enviadas para a gente antes até, porque nós conseguimos fazer uma avaliação para saber se o caso está indicado ou não, né, para Eu o acho esse canal que tratamento. a Smart tem de comunicação, antes até mesmo de ser submetido o caso propriamente dito, né? Eu acho muito bacana. Ele é muito utilizado, ele realmente deve ser muito utilizado, né? Porque até Com para quem está certeza. começando, né, Aninha, as pessoas têm dúvida assim do quanto cobrar do paciente. E a gente sabe que o valor está diretamente relacionado ao número de alinhadores. Então, para quem Sim, está começando, principalmente, não sabe o quanto que vai levar de alinhadores, né? Qual o número ali. Lógico que a gente não consegue dar esse número exato fazendo uma avaliação clínica, né? Uma avaliação apenas sem fazer o planejamento virtual. Mas a gente, pelo menos com a nossa experiência, a gente dá uma ideia da faixa de alinhador, né? De alinhadores que ele vai usar, né? Se ele vai usar provavelmente vai cair dentro de um pacote de 24 alinhadores ou de 30 alinhadores. Eu acho que esse canal ele é importantíssimo para quem está começando também. Primeiro, para tirar a dúvida do dentista, para ele saber se realmente tem indicação e para ele ter uma ideia de valores, né? O quanto que ele vai precisar investir no tratamento, né? Então, eu acho que esse canal ele é muito bacana. Eu particularmente, eu sempre recomendo aos meus amigos, né? Quando eu tenho a oportunidade de dar um credenciamento, eu sempre tenho esse cuidado de ressaltar, né, a importância desse canal de comunicação, onde o profissional ele pode, pelo e-mail do suporte, da suporte@smartalign.com.br, ele consegue ter uma ideia dessas informações. Logicamente, né, ele vai precisar enviar as fotografias, né? Como você mesmo falou, né, Aninha, essas fotografias elas podem ser feitas sem problema algum com o celular, desde que sejam de qualidade. Eu acho que hoje a gente consegue fotografias excelentes com o celular, desde que você tenha uma fonte de luz boa, né? Desde que você utilize os recursos auxiliares adequados e os objetivos de tratamento. Então, esse é um canal assim incrível que eu acho que vale muito a pena, principalmente para quem está começando, para tirar com dúvidas se o certeza. caso tem indicação e para entender, ter uma ideia do quanto ele vai precisar investir nesse tratamento. Legal. E é legal a gente falar também, né, Fábio, que estamos lá todos os dias, de segunda a sexta, nós temos ortodontistas que Não, não, podem não. Nesse atender. momento a gente está em casa. Não, a gente está em Né? casa, mas se precisar de alguma coisa, é só Eles ligar são, para o nosso isso, telefone. isso é muito legal. A É Smart bom teve, lembrar que estamos em casa nesse eu acho momento, né? legal, a Smart teve essa preocupação desde. As coisas Isso, aconteceram mais cedo aqui no Rio e a Smart, logo que as coisas começaram a tomar proporções maiores, a Smart ela se posicionou de uma maneira, eu acho, muito legal, onde a gente tem a oportunidade de estar hoje desenvolvendo trabalho em casa. Isso realmente ajuda muito a gente, nos protege, protege os outros e as coisas não param, né? Então, hoje com a gente está em certeza. casa, mas Estamos em casa. todos Mas os estamos dias, lá e, de qualquer maneira, podem nos acessar pelo telefone, pelo e-mail. Se tiver alguma dúvida em relação a algum caso já anterior, mesmo que não seja um caso do momento, ou então não está sendo feito planejamento, eu quero alterar, mas eu não, eu quero alterar do meu jeito. Você pode ligar para a gente, pode tirar dúvida. É justamente para isso que nós temos ortodontistas lá todos os dias, né? Eu acho também, eu fico, na verdade, muito feliz em poder trabalhar com uma equipe tão boa, em que eu aprendi demais também com todo mundo, entendeu? E que a gente continue aprendendo sempre e, por favor, entre em contato conosco se tiver qualquer dúvida em relação a um caso específico, em relação a tratamentos em geral, ou se esse caso é indicado ou não.
nós estamos aí para ajudar, não é não? Então, Aninha, você tem uma prévia? Eu não estou com o roteiro aqui das próximas lives, o que que vai acontecer de assunto? Você tem uma Então, prévia aí? nós temos quais são as minhas dúvidas clínicas, quais foram minhas maiores dificuldades. Eu acho que é a próxima live com o Dr. Leonardo Camardelli e a doutora Caroline Malavasi. Ó, Léo e a Carol são São demais. sensacionais, né? Então, vamos ter a oportunidade de assistir um cientista clínico, né? E a Carol, uma clínica, faz Incrível parte, também. né, trabalha com a gente, enfim. A gente sabe É, da qualidade da galera, né, Fábio? É muito bom trabalhar assim, na verdade. vai ter alguma live falando dessas mudanças importantes que o Smart Align teve no final do ano passado? Vai ter alguma live falando A sobre isso? gente pode, é uma ideia, né, Fábio? Ah, vamos soltar alguma coisa, né? Da diferença, né, do que Eu acho que mudou. assim, a gente teve uma mudança importante, muito É verdade. importante no final do ano passado, quanto primeiro a atualização do software, né, que nós utilizamos, que permite movimentos mais previsíveis, uma vez que a gente pode é, sequenciá-los, né? Enfim, a gente pode gerenciar melhor os movimentos a serem conseguidos na clínica. A gente teve uma alteração importante em relação à qualidade do plástico utilizado. Então, hoje, o fato da gente usar um plástico Muito melhor, poliuretano, né? né? Exatamente. Então, acho que essas mudanças, Aninha, eu acho que cabe Eu uma também live acho. para justamente falar o que permitiu a gente ampliar o nosso leque de indicações, né? É que justamente não é à toa que ampliou, né? Porque realmente nós estamos com um, melhores produtos, né? Tanto a placa quanto o software que nos permitem movimentações realmente maiores. Mas tudo dentro daqueles limites de previsibilidade que nas quais estão as indicações, né? Que eu acho que isso é importantíssimo. Por isso que é tão importante essa comunicação. E até aqui a Isa está falando para gente que uma das próximas lives é como nos comunicar com a empresa. Isso é muito importante, né? Porque toda aquela documentação tem que ser enviada, a ficha de pedido tem que ser muito bem preenchida, para que nós consigamos fazer exatamente aquilo que o dentista propõe ao seu paciente e que ele quer que seja feito. Quanto melhor essa ficha for preenchida, melhor nós vamos conseguir tratar o paciente de acordo com aquilo com que o dentista está. Importantíssimo isso. Não é? Porque assim, Porque, quem tem esse contato pessoal é o dentista, né? exato, eu acho muito legal, acho que realmente é um ponto importante saber enviar a prescrição do seu tratamento para nós, para a gente poder ter um entendimento mais claro do que realmente o dentista deseja, o que é possível, né? O que realmente é mais previsível ou não, e transformar esse planejamento, né, essa prescrição convencional do tratamento, num planejamento virtual. Acho que é muito importante, acho que vai ser muito legal essa. Vai ser a próxima? Não, a próxima é sobre quais dificuldades clínicas. Mas a gente com certeza vai colocar essa na nossa live. E uma Essa próxima. então é de 2 horas, né? Para a dificuldade clínica é de É 2 horas verdade. essa live. Tem uma pergunta que eu tô achando aqui importante, Fabinho. Aqui, ó, com alguma recomendação com a higienização dos alinhadores nessa epidemia? É, Eu acho que a preocupação ela é é básica. geral, né? Acho que ela é geral em relação à higienização básica nossa, né? Da nossa higienização, lavar as mãos antes de tirar e colocar os alinhadores. Eu acho que isso, Com certeza. esses são os cuidados pessoais que nós temos que ter, acho que com qualquer outro aparelho removível, né, que a gente Então, teria. Então é se mais a uma gente tinha que preocupação. ter cuidado antes, agora tem que redobrar o cuidado com tudo, né? Então, é lavar as mãos antes de colocar a mão próximo do rosto, lavar as mãos antes de fazer a remoção do alinhador, né? Escovar bem o alinhador, acondicionar na caixinha, que também deve ser higienizada. Aí, na hora de colocar novamente o alinhador, fazer essa lavagem das mãos de novo, entendeu? Muito importante, inclusive, instruir isso para o paciente.
Hoje, porque hoje eu fiquei a manhã toda aqui conversando com pacientes a respeito, né? Muitos pacientes meus estão em tratamento, e aí, em relação ao tempo de substituição dos alinhadores nessa fase, o que fazer, né? De uma situação muito nova, e tinha paciente que já estava no momento já de substituir, de ir no consultório, para a gente fazer uma supervisão, avaliação, e, enfim, substituir os alinhadores. Eu, num primeiro momento, te confesso, fiquei sem saber o que fazer, é uma situação muito nova para todos nós, mas eu estou postergando a substituição dos alinhadores de forma com que a gente, entre aspas, ganhe tempo e o paciente esteja em tratamento ainda durante ele esse consiga tempo que se ele não vai recuperar ser por muito assistido, tempo, né? né? Então, Até porque a gente também eu não sabe quanto tempo particularmente, vai ficar eu essa, né? cancelei todos os meus atendimentos. Eu também. Ontem mesmo uma paciente minha, médica, é, grupo de risco, me relatou isso, ó, eu sou intensivista, e enfim, e como é que eu vou fazer? Então, essa foi a ideia que eu tive no momento, e assim eu vou Manter tentando um pouco fazer com mais de tempo, meus né? pacientes, e assim, essa é, é o que eu estou sugerindo no momento, né? Mas essa sugestão ela não é definitiva, né? Pode ser que mude com algumas ideias, né? Enfim, é uma situação muito nova. Mas no primeiro Com momento eu estou certeza. trabalhando dessa forma. Tá bom, Aninha? E aí? Então tá ótimo, Fábio. Então, Só tem quinta-feira, duas. próxima? Quinta-feira próxima, às 3 horas. Ó, Então, tiveram duas perguntas aqui iguais, eu acho que é legal falar. então Se fala. da contenção e se eu não tiver acesso a um scanner. Olha, se não tiver acesso ao scanner, você pode mandar a moldagem com silicone de adição pra gente, tá? Por favor, não mande o modelo, manda a moldagem com a moldeira. E aí, quando você receber os alinhadores, você vai receber de volta a sua moldeira, pode ficar tranquilo, tá? E em relação à contenção, a contenção ela vai ser exatamente do jeito que você já fazia anteriormente, vai depender da movimentação dentária. Se tinha um apinhamento muito severo, você vai com certeza colocar uma contenção ali fixa, 3-3, né? Do jeito que você já fazia anteriormente, colado em todos os dentes, ou se o apinhamento não era tão severo, você vai poder colar só nos caninos, enfim, do jeito que é feito anteriormente. Barra 33 inferior é o que eu uso com o superior móvel. Muitas É, vezes o nossa contenção lá do Smart mesmo. particularmente, eu prefiro a contenção fixa superior e inferior. Superior também, Fábio? Superior também, Aninha, porque realmente é uma tentativa de preservar o que a gente conseguiu ali por um tempo Sim, maior. A gente sabe que a colaboração do paciente, ela na fase pós-tratamento não é fácil, né? Manter a motivação em relação ao uso da contenção. eu já fui Então, paciente também, às vezes eu o que eu puder fazer para usar uma contenção fixa, lógico, às vezes eu tenho que lançar a mão numa contenção móvel, do tipo wraparound ou Hawley, ou que seja uma placa de acetato, mas eu deixo principalmente esses casos, eu deixo para casos de sobremordida aumentada, né, um pouco exatamente. aumentada, Porque aí você não consegue e colocar a às contenção, vezes né? a contenção E fixa ali toque. é mais difícil, né? E então, não que a sobremordida esteja aumentada, mas se já estiver dando toque ali é mais complicado usar, ou até mesmo quando eu tenho algum tipo de manejo transversal durante o tratamento, eu faço ou uma contração, uma expansão importante, onde a contenção fixa colada só na região anterior, ela não vai ter nenhum tipo de efeito de estabilidade transversal. Então, aí, junto com a contenção fixa, eu uso ou uma placa de Hawley ou uma placa de acetato. Então, Sim, basicamente, o meu protocolo de contenção hoje é esse. Então, depende um pouco do tipo de tratamento que eu realizei, né? Quais os movimentos que eu executei, mas normalmente recai aí numa contenção fixa superior ou inferior, e, excepcionalmente, uma placa de acetato ou Hawley. perfeito. Tem outra pergunta? Qual outra que você Tem falou? aqui, Fábio, ó, tem uma de reabsorção radicular, se a gente pode fazer um tratamento de paciente com reabsorção radicular. Olha, na nossa documentação, nós não pedimos a panorâmica. Não é essencial para a empresa.
Obviamente, o dentista, ao tratar o paciente, ele vai identificar se existe uma reabsorção ou não, e isso você tem que escrever na ficha, né? Mas vocês podem Ela enviar não para mim é de também. exigência, mas a gente, Mas a gente prefere receber, né? prefere E a gente pedir, né? sugere que, por mais que Assim, a porque gente não isso é tenha um uma dado muito responsabilidade importante, direta né? no diagnóstico ali, né? E Isso. no plano de tratamento, é importante que muitas das vezes, assim, quanto mais informações a gente tiver, melhor, né? Exatamente. Então, assim, é muito importante escrever isso na ficha de pedido caso você não nos envie a panorâmica. Caso envie a panorâmica, obviamente a gente vai conseguir observar melhor. Mas é possível fazer o tratamento e, inclusive, você consegue tratar e movimentar somente aqueles dentes que precisam ser movimentados, diferente da ortodontia com brackets, né? A ortodontia fixa normal. Por quê? Porque a gente faz a movimentação no ambiente virtual. E nessa movimentação são feitas somente aquelas que a gente precisa e quer fazer. Então, se a gente escolher não movimentar um dente, nesse dente não vai haver nenhum tipo de movimentação. E isso é perfeito, né? Principalmente nesses casos em que eu quero fazer uma retração, mas esse incisivo não pode ser movimentado. Perfeito. Você Isso pode ser consegue feito. envelopar, né? Você consegue ter um controle maior da estabilização desse Exatamente. dente que você não deseja aumentar. Bom, é isso, né, Exatamente. Aninha? Foi Acho bom, que é né? isso. Foi muito legal, Fábio. Gostei de Eu fazer a live espero com que o pessoal você. tenha gostado aí, a ideia, né, essa iniciativa da Smart, de estar, pelo menos, de alguma maneira, tentando manter uma conexão, né, com os usuários, né, com os ortodontistas, uma conexão informativa, eu acho que vai ser bem legal. A gente vai ter o Léo, vai ter a Carol, né, todo mundo vai ter a oportunidade de falar um pouco da sua experiência com os alinhadores em geral, e em especial aqui com o Smart Aligner, né? Então, acho muito Então, legal isso. com ou sem live, todos sabem que podem enviar as dúvidas para a gente, pode ser por qualquer um dos nossos canais, né? Que estamos abertos a responder sem problema nenhum. Tá Mesmo, certo, então. mesmo, mesmo em quarentena, não. Principalmente em quarentena. Queremos mesmo responder bastante coisa, tá bom? Verdade. Tá bom, Aninha? Um beijo para você. Fabinho, um beijo. Pessoal, fica com Deus. Tchau, Obrigado até a pela próxima, presença galera. aí de vocês na nossa sala virtual. Quinta-feira, Beijo. 3 horas, tá bom? Quais são Quinta? as. Beleza. Quinta-feira, 3 horas, a próxima live. Fiquem ligados lá no Botar o Instagram. despertador para acordar às 2h30. Com certeza. Tá bom, Um Aninha? beijo. Beijo.